A Lagoa TV realiza para sua empresa lives, comerciais, vídeos institucionais, reportagens, transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa. Tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento. Lagoa TV. Ótimas ideias passam por aqui. Junte-se a nós. Boa noite, sejam bem-vindos, vocês todos, os homens, as mulheres que acompanham o nosso programa Intimidade aqui ao vivo na Lagoa TV. Você também pode rever os nossos conteúdos no YouTube. Estou muito satisfeita assim, com o retorno que a gente tem tido do programa, né? No dia a dia, durante a semana, as pessoas entrando em contato, falando, abordando sobre o assunto, colocando que as dúvidas foram sanadas. Então é isso que nos move, esse é o nosso objetivo aqui do nosso programa Intimidade. É sobre sexo, é sobre sexualidade, é sobre saúde íntima, tanto do homem quanto da mulher, sobre autoestima. Não tem como a gente falar um assunto desse sem a gente estar interligado à questão do coração, da cabeça, o funcionamento do corpo, como que está a nossa cabeça funcionando aí, o nosso amor próprio, tudo isso se envolve. E eu, esses dias, fiz um post lá no meu perfil, colocando que não se fala mais em sexo. Uma forma de poder chamar a atenção das pessoas que, na verdade, quando a primeira coisa que nos vem na cabeça quando a gente fala em sexualidade, em sexo, é muita coisa voltada para o ato sexual propriamente dito ou para pornografia, que muitas vezes traz isso, uma questão vinculada com a questão do proibido, com a questão até do sujo, daquela coisa que não pode falar direito, ou da brincadeira, aquela coisa do deboche, aquela coisa da sacanagem. Só que quando a gente vai conversar com as pessoas e a gente vai olhar para a vida nossa, para a nossa sexualidade, a gente percebe o quanto nós temos que evoluir em relação a isso. Porque isso é o que nos move. Vamos esclarecer essa questão, né? Algumas podem pensar que a questão é assim, então o percentual maior para uma relação funcionar, ser boa, dar o prazer para a gente, é só a questão sexual? Não, não é. É um equilíbrio entre várias questões, vários eixos da nossa vida. Dentre elas entra também a questão da espiritualidade, a questão social, que é o relacionamento com as pessoas intimamente, mas também com outros relacionamentos no trabalho, na escola, em todos os lugares onde a gente convive, dentro da casa, com os nossos filhos. Existe também a questão financeira, que está intimamente relacionada com a questão sexual. Quando uma não vai bem, automaticamente ela acaba prejudicando a outra. Então, nós precisamos, tem a questão, o eixo físico, que é fundamental, né? A gente já falou tanto sobre isso. Se eu estou com a minha saúde desequilibrada, se eu estou com excesso de peso, se eu estou com os meus exames alterados, não só falando em questão hormonal, ligada à questão sexual, mas de outros metabolismos do corpo, se não está legal, isso tudo reflete na nossa qualidade de vida. Então, quando nós vamos falar sobre sexo, sexualidade, é um assunto sério, é um assunto que envolve tudo isso que nós falamos, a questão da brincadeira, a questão do proibido, porque nós não fomos acostumados a falar sobre sexualidade como deve ser falado, como algo divino, nos dado por Deus, que pertence ao nosso corpo. Eu lembro quando eu ia fazer as palestras nas escolas para os adolescentes, que eram assuntos
completamente diferentes, eram assuntos mais voltados para a questão da higiene do corpo, do autocuidado, do respeito, a questão da iniciação sexual, a menstruação, eram todas essas questões abordadas. E quando eu ia falar os nomes da genitália, com pênis, vagina, nossa, era um riso só dentro da sala de aula. Por quê? Porque os adolescentes, nós somos adultos agora, mas os adolescentes, eles vêm de criança, conhecendo o pipi, né, o xixi, a perereca, e eles crescem assim, sem ter orientação, sem nós termos educação sexual, para nós entendermos como é que o nosso corpo funciona, qual é a finalidade de cada parte do nosso corpo. Então, isso é o preconceito que vem se arrastando, vem de anos, gerações a gerações. Né? Evoluiu um pouco? Sim. Quando eu fiquei menstruada, eu descobri porque fiquei menstruada. Mas hoje, por exemplo, a gente já instrui as filhas, a gente já compra o absorvente antes delas menstruarem, a gente já orienta o que vai acontecer, fala dos sintomas, leva no ginecologista, na ebiatra, para que ela possa estar orientando a nossa filha a ter uma menarca, que é a primeira menstruação, mais tranquila, com informação. E mesmo assim, agora, na atualidade, nós crescemos com muitos preconceitos e com muitas orientações desviadas daquilo que realmente é o correto, daquilo que realmente vai nos trazer prazer, daquilo que realmente vai enriquecer a nossa vida. Então, tem pessoas... Hoje à tarde eu estava escutando um depoimento, né, de uma pessoa que ela passou sofrendo 30 anos na vida sexual dela, porque ela tinha uma educação tão rígida que ela não conseguia dizer para o marido dela que ela sentia dor todas as vezes que ela ia ter relação sexual com ele. Ela nunca sentiu prazer numa relação sexual. Isso é 30 anos. Então, é sério isso. Por quê? Porque sexualidade, que está muito vinculada, está diretamente ligada com a questão com o sexo, a sexualidade, ela é toda essa emoção que nós temos dentro da gente, essa energia de vida, o que nos impulsiona, o que faz a gente gostar do outro, o que faz nós nos gostarmos, nós nos cuidarmos, nós termos a preservação do nosso corpo. Então nós fazemos os testes, nós cuidamos da nossa saúde, tratamos quando ele não está bem. Isso tudo é sexualidade. É a forma como eu me relaciono comigo, é o respeito que eu tenho para comigo, com o meu corpo e como eu me relaciono com as outras pessoas. O que eu permito que os outros, o outro, a outra, faça comigo? O que eu permito enquanto pessoa? Isso é a sexualidade. E que tem toda essa influência religiosa, familiar, educacional, social, no meio em que a gente vive, a gente recebe essa influência também. E aí a gente vai indo com esses preconceitos, né, ou pré-conceitos, e vamos indo também com essas crenças limitantes, achando que determinadas coisas nós não podemos sentir, determinadas coisas nós não podemos fazer, aqui é pecado, que Deus não permite. Existem coisas que nós podemos entender que não devemos optar, que não devemos fazer, se não é bom para nós, se não nos deixa em paz depois que a gente faz, se não nos alegra, se não nos satisfaz. Isso a gente não deve fazer. E muitas vezes, algumas posições, por exemplo, sexualmente falando, eu só vou saber se eu gosto se eu experimentar, junto com o parceiro, com a parceira, se conversarem sobre isso. Olha, dessa forma eu sinto dor, dessa forma eu não consigo relaxar, quem sabe a gente tenta de outra forma. É assim. Então, eu vou fazer um programa, eu ia fazer hoje um programa só dando dicas de como conversar sobre as questões da sexualidade. Vai ser aí pra frente. E vou fazer outro também, já vou dando um spoiler aqui, sobre preliminares.
Porque muito vem de perguntas, de dúvidas, né? O que é uma preliminar, se sexo oral é preliminar, e não, então nós vamos fazer um programa só sobre preliminares. Mas um programa nós vamos fazer de dicas de como abordar o assunto com o teu companheiro, com a tua companheira, com o teu par. Porque a gente muitas vezes tem vergonha. Às vezes eu digo, não trouxe aqui o óculos de sol, né? Mas eu digo às vezes, né? Bota o óculos de sol e faz a pergunta. Bota aqui e faz a pergunta. Até criar coragem. Quando criou coragem, tira o óculos, tira a mão da frente. A gente só cria coragem para fazer determinada coisa quando a gente cria movimento. Quando você se impulsiona a fazer determinada coisa. Então, aquilo parece que é um bicho de 7 cabeças. Quando você cria um movimento, você vai se envolvendo com aquilo, vai ficando mais fácil. E aí você vai conseguindo falar, né? Um dia até eu respondi uma pessoa assim, como que eu peço para o meu marido colocar a mão no meu clitóris? Era bem assim a pergunta. Daí eu respondi, amor, coloca a mão no meu clitóris. Ela já estava, a resposta já era aquela ali. Não precisa a gente criar um monstrengo na vida da gente. Por quê? Porque nós estamos falando do nosso corpo, tão simples como falar da mão, como falar da nossa orelha, que a gente coloca brinco, que passa o batom na boca. Mas quando chega nas partes íntimas, que a gente vai falar do seio, que a gente vai falar da genitália, a gente se retrai tudo, mesmo com a pessoa que está na intimidade conosco. Então, a importância de nós falarmos é isso. E quando, muitas vezes, que a gente vai se dar conta que a gente precisa disso? Quando o relacionamento acaba. Por quê? Porque vai se esvaindo. Existem coisas que vão acontecendo no relacionamento que a gente não se dá conta ou não quer se dar conta, e ele vai esvaindo a relação, vai afastando as pessoas, e muitas vezes não é isso que se quer. Não é isso que o casal deseja. O que o casal deseja é ficar junto, é manter a família, é manter aquela união, porque você pode decidir querer estar com uma pessoa, mas essa decisão muitas vezes, ou a maioria das vezes, ela precisa você abdicar de algumas coisas e você fazer algumas coisas que você percebe nessa relação. Então, é fácil o relacionamento? Não é fácil. Não é fácil. E a estatística está aí, né, gente? Agora, com a pandemia, se você olhar as estatísticas acho que no IBGE tem, dos cartórios, né? Existem cidades que aumentou a procura por separações 70%, comparado a períodos atrás. O mesmo período comparado, né, anteriormente à pandemia, aumentou 70%. Isso significa o quê? Que nós estamos falando pouco das nossas relações, que nós estamos sendo pouco empáticos, nos colocando pouco no lugar do outro, né? Eu me dei conta uma vez falando, né, com uma filha falando com o pai sobre a questão da sua homossexualidade. E o pai, relutando em aceitar aquela situação, dizia assim, não, eu aceito o jeito que você é, mas quando a pessoa diz mas numa relação, você retrocede. Você quer dizer o quê? Você tem a tua opinião, eu respeito a tua opinião desde que, né? Desde que. Então, é um aprendizado, né? Se relacionar, falar sobre sexualidade, falar sobre sexo, é um aprendizado. Porque se nós formos falar sobre sexo, a gente pode entender que seja as posições que gosta, como é que gosta de fazer, a hora que gosta de transar, quantas vezes por semana nós queremos transar. Isso é sexo. Sexualidade, nós vamos falar de todo o resto. Quantas vezes por semana você chama essa pessoa de meu amor, meu bem, você dá um beijo mais acalorado? Quantas vezes você lembra de levar alguma coisa para ela ou para ele que eles gostem? De ir em determinado lugar, numa padaria, por exemplo, e pensar, né? A minha filha foi a semana passada na padaria e trouxe um docinho de nozes. Ela disse, mãe, eu fui na padaria, olhei e lembrei de ti. Isso é uma demonstração de amor. Isso é um presente que não saiu caro, mas que eu me derreti toda, né? E que nós podemos fazer isso. Então,
sexualidade é você lembrar disso. Não é só faz isso com os teus filhos, para você ir despertando neles essa questão do dar, do aceitar receber. Porque eu poderia ter dito assim, ai, mas docinho de nozes essa hora de manhã, 10 da manhã. E a gente diz isso, principalmente quando é o casal. Se deu uma briguinha de noite e que a gente não está legal, deu alguma coisa... Ao invés da gente tentar reverter aquela situação, muitas vezes a gente revida naquela situação. Né? Então, eu agradeci, eu disse, nossa, sobremesa garantida hoje, eu amo doce de nozes. E foi verdadeiro, ela sabe que eu gosto. Quantas vezes na semana, ou quanto tempo faz que você não ajuda, não colabora, né? Porque dentro de casa, as atividades já vamos esclarecer, não é ajudar. É obrigação de todo mundo que reparte ali o espaço. Quanto tempo faz que você não colabora, de alguma forma, com a pessoa que você está dividindo lá o teu espaço? Quanto tempo faz que você não programa nada com o teu par? Quanto tempo faz que vocês não namoram? Dentro de casa, fora de casa, em outro cômodo da casa, quanto tempo faz que você não faz uma surpresa? Isso é sexualidade. Quanto tempo faz que você não faz o teu preventivo? Quanto tempo faz que você não vai num urologista ver como é que tá os teus exames, você homem? Isso é sexualidade. Quanto tempo faz que você não se compromete a diminuir aquele peso que está a mais no teu organismo, está te prejudicando, tanto homem quanto mulher? Isso é sexualidade. Quanto tempo faz que você não se elogia, que você não olha para você e diz, você é taura, o nosso termo gauchesco aqui. Isso é sexualidade. E eu não estou falando em sexo diretamente, mas a autoestima faz parte dessa pessoa que gosta de dividir com o outro, que gosta de dar carinho para o outro, que é receptiva a esse carinho. Né? Muitas vezes o par vem beijando no pescoço e a gente já se... Ai, me arrepio, que saco, não sei o quê. A gente às vezes não é receptiva. Às vezes a gente é só responsiva, só responde, nunca procura, né? Só responde. Às vezes não é nem responsiva. Mas fazendo essa introdução, vamos lá então, né, Roni? Que a gente fica de papo aqui, tem várias perguntinhas que nos mandaram. É isso aí. Boa noite, Márcia. Boa noite, boa noite aos nossos telespectadores aí, sempre com grande audiência aqui. O Intimidade. Temos algumas perguntas. Lembrando que... Eu vou colocar o telefone na tela aí, calma aí. Lembrando que você pode mandar o seu questionamento, a sua pergunta, a sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp, no 999-514-478. A gente está monitorando aí, conforme vão chegando as perguntas, a gente vai questionando a Márcia, ela vai resolvendo e solvendo os problemas que você, né, pode eventualmente ter aqui. A gente tem a primeira aqui, Márcia, que fala o seguinte: é normal a mulher não conseguir chegar ao orgasmo? Normal não é, mas é comum. Entenderam? Não é normal a mulher não conseguir chegar no orgasmo, mas é bem comum. Tanto que a gente tem mais de 50%, as pesquisas mostram, mais de 50% das mulheres que são sexualmente ativas não conseguem chegar ao orgasmo. E mais de 70% dessas mulheres só conseguem, dessas 50%, 70% elas só conseguem atingir o orgasmo, não só com a penetração, mas com outro estímulo, muito provável que seja pelo estímulo no clitóris, tá? Então, o que significa isso? Que se a mulher não está conseguindo atingir o orgasmo, ela tem que começar a se questionar o que é que está envolvido nessa questão. O que é o orgasmo? O orgasmo, a gente diz que é o ápice da relação. Não quer dizer que todas as relações sexuais, elas precisam ter o orgasmo. Depois eu posso falar um pouquinho sobre isso também. Mas ela é o ápice.
né? A resposta sexual do corpo, ela começa com desejo, quando eu fico desejando alguma coisa, eu quero. Aí eu começo a pensar, o meu cérebro começa a dar sinapses, começa a mandar os estímulos, aí a gente começa a ficar excitada. Que daí é aquelas modificações do corpo, a mulher começa a ficar lubrificada, o homem começa a ter ereção, e os mamilos começam a ficar enrijecidos, o sangue começa a circular nas nossas genitálias e a gente vai ficando excitado. E aí vem o quê? O orgasmo. Então, o orgasmo, eu vou caracterizar aqui, por exemplo, o homem, ele goza, né? Só que a ejaculação é um ato de expulsão do sêmen no corpo. E o orgasmo é uma sensação. Então, o homem e a mulher podem ter o orgasmo, que é uma sensação, que é uma coisa que vem. Não, é difícil explicar porque as pessoas sentem diferente. Mas ela vem uma emoção, uma contração pequena em todo o nosso organismo, na nossa genitália. E depois disso, dessas contrações e desse sentimento, ela vem um relaxamento, né? Isso é um orgasmo. Então a gente diz que as mulheres, normalmente as mulheres que têm dúvidas se já conseguiram atingir o orgasmo, eu sempre digo, ó, se está com dúvida, eu acredito que não tenha conseguido, porque ela é uma sensação muito diferente. Sabe que eu já para uma pessoa eu fui explicar e ela gostou da explicação, então eu vou repetir aqui para vocês. Quando a gente tá muitas vezes com vontade de espirrar e que parece que o espirro não vem, quantas vezes a gente já fez de olhar para uma luz forte para ficar estimulando aquele espirro, né? Até que o espirro sai. O orgasmo é mais ou menos isso, para entender, né? A gente não sabe explicar direito de onde que vem, como que vem. Algumas pessoas se contraem, outras se esticam, né? Outras ficam numa posição diferente, umas fazem careta. É diferente de pessoa para pessoa, mas é essas contrações que vem essa emoção e em seguida vem um relaxamento do corpo. Como que eu vou descobrir isso? Em primeiro lugar, precisa conhecer o corpo. Muitas mulheres que já têm uma idade, né, sei lá, 30, 40, 50 anos, não conhecem a sua genitália. O homem, ele tem a facilidade porque a genitália é externa. Então, ele baixa a cabeça, se não tiver uma barriga muito grande, ele baixa a cabeça, ele vai enxergar. Ou ele vai na frente do espelho e ele vai enxergar. A mulher, para poder visualizar a sua vulva, que é a genitália nossa, nós precisamos de um espelho. E nós precisamos ou colocar o espelho, abrir as pernas e colocar o espelho, mas o mais adequado é ficar, como a gente chama, naquela posição que a gente fica no ginecologista, a posição ginecológica, né? Ou brincando, né? Que parece uma galinha assada. Então, quando você deita e você dobra as pernas e olha com o espelho ali. Como que eu vou fazer isso, Márcia? No banheiro, no quarto, chavei a porta. Né? Ninguém precisa entrar e ver que você está olhando a tua genitália. Isso é uma coisa íntima. Você vai observar como é que a tua genitália é. Porque a gente não consegue, muitas vezes, nem encostar direito. Não consegue falar sobre a genitália. Então, o que precisa? A mulher precisa ter intimidade com o seu corpo. O menino, ele já, desde criança, ele já é estimulado diferente, a sexualidade é vista diferente com o menino do que com a menina. Então a menina, ela precisa olhar, ela precisa se familiarizar com o seu corpo. Ela pode se tocar para ela sentir o que é o clitóris. O clitóris é um órgão que Deus colocou no nosso organismo com uma única função, que é dar prazer. Só que se o clitóris ficar ali e não ser tocado, ele não dá prazer. Ou se você tocar ele seco, ele vai doer, porque ele tem muita terminação nervosa. Muito, o dobro do que tem num pênis. Então, o que acontece? Deus faria alguma coisa para deixar ali soltinho? Não. O clitóris, ele pode ser massageado, sim. E ele vai dar prazer, sim. Então, quando a mulher começa a descobrir, ela começa a ter as sensações, passa um creme, vai tomar um banho, faz um autocuidado, né? Já fez um autocuidado hoje, já fez um autocuidado essa semana,
O que é um autocuidado? É eu me amar. É eu ir lá no banheiro, tomar banho e ficar prestando atenção da água escorrendo no meu corpo, deslizando no seio. Isso é sexualidade, é respeito, é conhecer o corpo, é passar um creme sentindo, passar o creme no corpo, gostando, se aceitando, sabe, se amando. Não é o outro que tem que amar, eu tenho que me amar primeiro. Então isso vai estimulando o quê? A nossa sexualidade. A gente vai ficando com uma autoestima melhor, um amor próprio mais forte. Eu não consigo dar para o outro aquilo que eu não tenho. Eu não consigo explicar para o outro o que eu quero se eu não sei o que eu sinto, o que eu quero, como é que é o meu corpo, como é que é um orgasmo. Vou dizer, como é que tu quer que eu te toque? Se eu não sei, né? Eu não sei nem o que é um orgasmo muitas vezes. Então, essa é a questão de nós termos que nos conhecer. E por isso que a gente fala assim, que a relação sexual ela não tem que ser focada só na penetração. Né? Chega ali, já tem que ter uma penetração. Não, ela é uma troca de carícia, ela é uma troca de carinho, uma troca de estímulo, é um conhecimento. Né? O corpo é uma geografia, você tem que explorar aonde que está o tesouro. Né? O tesouro são as áreas erógenas do corpo. O tesouro pode ser no lóbulo da orelha. O tesouro no corpo pode ser o pescoço. Nessa região aqui que é muito sensível, principalmente dos homens, entre o queixo aqui e o pescoço. Né? Nas costas, na virilha, né? no pé. A descoberta é entre os dois. Então o orgasmo ele nunca tem que ser um objetivo final. Ele tem que ser uma consequência de uma relação que foi prazerosa, de uma descoberta, os dois se curtindo, querendo estar ali, os dois se respeitando. E neste caminho, sem pensar no orgasmo, as carícias vão aumentando, vai aumentando a excitação e o orgasmo acaba sendo uma consequência. O ápice. Quando tem uma intimidade boa, o casal, não que ele tenha que ter o orgasmo junto, mas eles podem, por exemplo, a mulher demora um pouco mais para atingir o orgasmo, tem exceções, tem mulheres que gozam mais rápido, mas o número 1 aqui está demorando para gozar, então o número 2 consegue se controlar, para a gente ir mais ou menos junto. Mas eu gozei, mas eu continuo fazendo estímulo no meu par para que ele possa, ou ela, atingir o orgasmo. Né? Então, é uma forma, precisa se conhecer, precisa entender o que é, o que me leva a atingir isso. E a partir do momento que eu conheço o meu corpo, que eu conheço técnicas, né? Existem posições que favorecem o estímulo do clitóris, né? Ou eu estimular, a mulher estimulando, mesmo tendo a penetração. Então, é estudo. A gente tem que estudar, a gente tem que entender, a gente tem que ler. Vou aproveitar e vou fazer um convite aqui, Rony. Lá na página no Instagram, no Márcia do Carmo Mentoria, você clica lá na minha bio e você vai, se você quiser, obviamente, participar de um grupo no WhatsApp, tá? Então são segredinhos para ela e segredinhos para ele. Boa. Nesse grupo, pode entrar lá também, Rony, tá convidado. Oh. Nesse grupo, é um grupo fechado, separado para homens e para mulheres, onde eu vou estar conversando com vocês sobre essas questões, essas dúvidas, que muitas vezes vocês ficam com vergonha, ou perdeu um programa e acaba não assistindo, nós vamos repetir lá o que nós falamos aqui também. Então é uma forma de você poder estar tendo mais orientações. Vamos falar de tudo lá. Sexo, sexualidade, autoestima, dicas, muitas dicas de preliminares, de muitas coisas, né? A questão dos homens, vamos falar sobre para retardar a ejaculação, controle ejaculatório, tudo que tiver interesse na questão da intimidade, vocês podem sugerir também, nós vamos estar abordando lá, tá? Então, eu espero vocês, porque a gente precisa estudar.
Se é um assunto que diz respeito, que interfere na nossa vida, nós precisamos estudar. A gente não estuda sobre alimentação, a gente estuda sobre alimentação. A gente não faz exatamente 100% como tem que ser, mas a gente diminui a gordura, a gente inclui uma salada, a gente inclui uma atividade física. Por quê? Porque você quer ter saúde. Se você quer ter saúde sexual, se você quer ter uma sexualidade saudável, a gente precisa se informar. Tá bom? Então, acho que tá respondido aqui, né, Rony? Não é normal, mas é comum. E é comum, muitas vezes, por causa desses preconceitos, de má informação, da gente não ter coragem de tocar o corpo, não tem coragem de tocar ainda na parte íntima, na genitália, na vulva, na vagina. Toca o corpo, toca o seio, vai indo devagar, né? E vai se descobrindo. Se você não tem intimidade com você, dificilmente você terá com outra pessoa, tá bom? Temos mais uma dúvida aqui, Márcia. Vamos lá. É um ouvinte, hein? Um Opa. homem. A rapaziada tá se soltando. Aos poucos, a gente vai recebendo aqui. Tá aí o número na tela. Você pode mandar o seu WhatsApp aqui pro nosso número pra gente esclarecer algumas dúvidas. Ele diz o seguinte, hein? Por que às vezes eu estou indo bem, mas perco a ereção? Vamos lá, então. Bom, são várias questões que podem ocorrer aqui, tá? Então, para nós começarmos, vamos entender o que causa uma ereção. Então, eu falei antes, né? Primeiro inicia pelo desejo. Eu começo a ter vontade. É a mesma coisa assim, tu começa a pensar num churrasco, daí a gente começa a salivar. Tu começa a se preparar, né? Então, sexualmente falando, primeiro vem o desejo. Aí depois vem a excitação. Nessa excitação, o que acontece? O desejo, que é essa mensagem, essa linguagem não verbal, mas pode ser alguma coisa que você olhou, pode ser alguma coisa que você ouviu, pode ser um toque, ela vai te estimular. E aí o teu cérebro, ele começa a ter essas sinapses, né? Essas junções aí. E nós começamos a mandar estímulo para o nosso corpo. E o corpo começa a produzir o quê? Os hormônios. A testosterona começa a produzir dopamina, serotonina, que são os hormônios do prazer, os hormônios sexuais. E esses hormônios levam esses sinais, esses estímulos e fazem com que o sangue ele comece a circular vamos falar especificamente aqui, né, na genitália masculina, lá no pênis. Já falei aqui também, o pênis ele possui dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Esses que são os canais. Então, quando entra sangue ali dentro, ele enche de sangue e o pênis que estava flácido, estava mole, ele acaba ficando ereto, duro, pronto para quê? Para que ocorra uma penetração. Isso aqui foi um andar, né? Um estímulo que ele não cessou o estímulo, foram mandando essas mensagens para o cérebro e o cérebro mandando essas mensagens, o que deveria ser feito. E houve essa ereção. Agora, o que pode acontecer aqui? Por que está perdendo a ereção? Né? E aqui podem usar o nome que quiser, broxou, né? Não deu no couro, né? Isso é ruim para o homem. Psicologicamente é ruim. E depois eu vou dar uma palhinha que acontece com as mulheres também. Então, o que acontece? São vários motivos. Primeiro, como é que estão os exames dessa pessoa? Como é que está a situação clínica dessa pessoa? Nunca foi no médico, já procurou um urologista, tem diabetes, está com a diabetes controlada, tem hipotireoidismo, como que está a sua vida? Como é que está, quem sabe os seus hormônios estão bem? Precisa ver isso, porque uma disfunção hormonal, uma disfunção do organismo, ele pode levar sim a uma disfunção aí nessa ereção. Pode ser também o quê? Perder o foco. Isso acontece muito com as mulheres, mas os homens também podem ter.
estava ali concentrado, animado, fazendo preliminar e estava tudo bem, e o pênis duro, e hoje, vai estar tudo bem, e daqui a pouco lembrou que amanhã tem que pagar o colégio e não tem dinheiro, que o carro fundiu o motor de tarde, ou que deu algum problema e se foi. Ou algum filho chama, ou a mulher fala alguma coisa, ou o par fala alguma coisa, e tu perde o foco. Você tá indo, e daí é como se dá um espirro e tu sai da tua viagem. Perdeu o foco. Por vários motivos, né? Digamos que não está com uma relação boa com o seu par. Aí tentam ter uma relação, mas na hora não vai, não vinga, não tem aquela sintonia, não conversaram direito, fica aqueles resquícios. Pode perder a concentração? Pode perder a concentração, sim. Pode ser porque tem a musculatura pélvica flácida? Pode ser também. Aqui é que entra que muitos homens me perguntam, né? Como que é o pompoarismo masculino? A mulher faz, o homem também deve fazer. Precisa fazer, deveria fazer. Por quê? Porque é a musculatura que segura os órgãos internos, que ajuda o homem a ter um controle ejaculatório, que ajuda o homem a retardar a sua ejaculação, que dá mais prazer, que dá um autoconhecimento, uma consciência corporal, e isso qualifica muito a relação sexual. Então ele vai conhecendo o corpo dele, ele vai sabendo trabalhar, ele vai sabendo fazer os exercícios que precisam ser feitos para ele ter um controle dessa ejaculação. Então, o que significa isso? Se interessar pela sua sexualidade, se interessar pelo seu sexo, saber como é que funciona, né? Então, se ele sabe esse mecanismo, que é o sangue sendo encaminhado lá para o pênis, e que se ele interromper esse processo, é como se tu tivesse assim, ó, bombando, né? Bombeando, né? Alguma coisa assim, ó. Tu parou, o ar vai voltar, ele vai sair. Tu tem que continuar aquele estímulo. Por isso que a gente fala aqui tanto nas preliminares, né? O que acontece com a mulher? O homem, ele acaba perdendo a ereção. Na mulher, se rompe esse estímulo, muitas vezes elas falam assim, Márcia, eu tava assim, ó, super lubrificada, eu tô bem, tô animada, tô estimulada, e daqui a pouco some a lubrificação. A vagina fica seca, é dolorida, não dá prazer. É o mesmo processo do homem. Você não teve, quem sabe, o estímulo suficiente para chegar até o fim daquela relação. Você escutou um barulho no quarto ao lado, que pode ser o filho. Você está chateada com o teu marido, não resolveu aquela situação. Você lembrou do que você tem que fazer no outro dia. Você tem a musculatura pélvica flácida, você não exercita a tua musculatura perineal. E isso tudo faz com que, no meio do caminho, você derrape na curva, né? Não consiga ir até o final para ter mais prazer, para atingir o orgasmo, para, afinal de contas, sair satisfeita dessa relação. Uma coisa que eu quero finalizar essa dúvida dizendo o seguinte: sempre que vocês tiverem alguma situação, problema, alguma coisa que não agradou vocês, façam a pergunta: por que aconteceu isso comigo? A resposta vem. Sabe, se você estava lá animada, daqui a pouco lembrou de alguma coisa, você vai saber a resposta. Você mesmo vai responder. Olha, foi desvio de foco. Foi aquela situação tal que apareceu na minha cabeça. Ou foi você que, às vezes, dá os acidentes, né? Você vai tentar fazer alguma coisa, dar uma deslizada, ao invés de ser delicado ou delicada, dar um tapa, aí não tem, né? Acaba, como a gente diz, broxando mesmo. Isso é eventualmente. Se está acontecendo frequentemente, tem que procurar um urologista, tá? Procura um urologista para fazer isso que eu falei no início, fazer uma investigação clínica, ver como é que você está e, em cima disso, ver o que pode estar acontecendo.
se está se repetindo. Se aconteceu eventualmente, tá tudo certo, ninguém é máquina aqui e tá tudo certo. Mas se está acontecendo frequentemente, conversa com o urologista, elimina a causa clínica. Depois, quem sabe, precisa falar com o sexólogo, precisa falar com uma psicóloga, né? O próprio urologista vai poder orientar aí qual que é o encaminhamento ideal. Tá bom? Feito, Rony? Feito. Temos mais algumas dúvidas aqui. Lembrando que queria agradecer aí, grande audiência nessa noite de segunda. Aqui, uma dúvida muito frequente aqui, Márcia. A ouvinte fala assim: eu não tenho vontade, não tenho muita vontade. O que pode ser? Bom, vontade eu acho que de fazer sexo, com certeza, né? De transar. Bom, o que acontece? A gente chama isso de libido. Vou dizer para vocês. É a maior queixa na grande maioria, não sei se não é na totalidade dos sexólogos que eu estudo, que eu sigo, que eu leio, as pesquisas que eu vejo. A queixa maior nos relacionamentos é a falta de libido, a falta de vontade, a falta de desejo sexual. E aí, o que acontece, né? O que está acontecendo com isso? Vou rapidamente fazer o ganchinho na pergunta anterior. Primeira coisa que tem que se fazer, faz uma consulta com a mulher com o ginecologista, o homem com o urologista e vê a questão da saúde. Quem cuida da sua saúde, por si só, uma vez ao ano já vai no ginecologista, por exemplo, né? E aí no ginecologista, os profissionais, vou fazer aqui um gancho, né? Os profissionais, eles deveriam sempre dar uma pincelada na questão sexual, porque nós não conseguimos separar a sexualidade da pessoa. Então, eu acho que deveria ser todo profissional perguntar: como é que está a tua vida sexual? Né? Então, para quê? Para que a gente possa ir entendendo o quão importante é essa área da nossa vida. O quão ela influencia em todo o resto da nossa vida se nós não tratarmos ela com a seriedade e com a naturalidade que precisa ser tratado. Então, fez esse check-up, né? Tá tudo ok, os exames estão ok, aquilo que eu falei da diabetes, do hipotireoidismo, os hormônios, né? Não é só o hormônio, tem a progesterona, tem a testosterona, tem a ferritina, tem vários outros hormônios e substâncias no organismo que podem fazer com que a gente tenha uma libido baixa. Então, conversa com o teu profissional, conversa com o teu médico sobre isso. Bom, está tudo ok, né? Não tenho disfunção nenhuma, está tudo sob controle. O que está acontecendo? Aí vem as questões para a gente poder se perguntar: por que você não está tendo vontade? E uma das coisas que mais respondem é falta de intimidade, falta de conversa, e tem uma outra questão, preguiça. Falta de intimidade, falta de conversa e preguiça é o que mais aparece. E essa preguiça aqui, ó, eu vou dizer que ela já traz de carona uma série de coisas que acontecem dentro dos relacionamentos. Sabe, normalmente é a mulher que se queixa, né? Aquela mulher que tem muita atividade, que não consegue mais dar conta, que ela tem os filhos, que ela tem a casa, e que o marido não colabora, não divide a rotina, e aí chega de noite, ela vai pro quarto, ela quer ligeiro tomar um banho, fingir que tá dormindo, porque ela tá com preguiça de investir naquela relação. E aí vai passando, vou dizer para vocês, quem não investe no relacionamento já está se separando. Já está fazendo com que o relacionamento vá se esvaindo devagarinho. O que estava no nosso contrato? Quando a gente faz o contrato de relacionamento, o que é isso? Tu conhece a pessoa, daí você tem uma relação, você transa, você beija na boca, você sai para jantar, você namora, você compra presente. Aí você tem um relacionamento mais solidificado, não sei que termo usar, porque não precisa ser casamento de papel passado. Você tem uma relação ali com aquela pessoa e você acaba esquecendo muitas das coisas que vocês faziam.
e colocando outras coisas dentro da relação de vocês e que isso começa a atrapalhar. Deixa a louça suja lá em cima da pia e vai namorar. Se você acha que vai ficar com preguiça depois. Deixa o carro sem lavar, o futebol pro lado uma vez lá que outra, e vai namorar. Priorize aquilo que você precisa priorizar, aquilo que é importante na tua vida. Porque se você tá realmente nesses calorões aí que tem feito, né? Trabalhou o dia inteiro, chega em casa, tu tem todos os afazeres de casa, tu não tem colaboração, é só contigo, amanhã é tudo de novo, é almoço, é filho, e aí? Que ânimo vai ter para ter uma relação sexual de noite? Dá preguiça mesmo, né? Ou, o mais grave que eu acho, é a pessoa se sujeitar a emprestar o corpo, porque às vezes é um empréstimo de corpo e não é uma relação. E relação é troca, gente. Relação é troca. Eu sei que é forte isso que eu disse, mas eu falo porque a gente ouve queixas. Tá? Então, assim, ó, vou fazer um apelo aqui pros parceiros, né? Observem o seu par, observem a sua companheira, né? Dividam as atribuições que tem dentro de um relacionamento, dentro da casa, com os filhos, né? Eu achei bem legal esses dias um homem, ele ia fazer alguma coisa com o carro, e ele disse assim, eu vou levar meu filho junto, que era uma criança de 4 anos, porque eu sei que a minha esposa gosta de ter momentos a sós. Mas como o nosso filho é pequeno, isso é raro, é difícil. Então hoje, como era uma coisa meio tranquila, eu avisei ela, ó, aproveita, eu vou levar ele e você faz alguma coisa aí pra ti. Que legal isso, né? Que legal isso. A mulher vai ficar descansada e vai encher o tanquinho dela de amor. É muito provável, tem grande chance que tenha uma intimidade aí entre esse casal. Que eles consigam ter uma relação sexual satisfatória, hoje de noite, amanhã de meio-dia, não sei. Mas vai melhorando a afinidade. Por quê? Porque um mostrou cuidado para com o outro. Então, a vontade, o desejo, vou dizer para vocês, ele não cai de paraquedas. Por isso que a resposta sexual, ela tem passos a seguir. Primeiro, eu preciso querer. Eu preciso desejar isso. Se eu vou fazer uma comida, eu tenho que desejar fazer isso. Eu desejo fazer uma feijoada, eu desejo fazer uma lasanha. Então, eu desejo ter uma intimidade com o meu par. Aí eu começo a me preparar, eu começo a me excitar. Não é assim, trabalhou o dia inteiro, fez o que tinha que fazer e o que não tinha que fazer, e mais aquilo que tem que vir, e mais amanhã, e vou me preparar, e faço agenda, e faço conta, e aí chega no quarto e vão transar. Não vai dar certo. Ainda mais se é só ela que tá aqui, e o homem tá lá no sofá pensando em sexo, pensando na bunda dela, pensando no orgasmo. Ele tá pronto, mas ela não. Então esse caminho ele tem que ir junto. Colabora lá com ela, já combinem, né? Ó, eu vou te ajudar, que não é ajuda, né? Vamos aqui, vamos dividir, eu vou fazer isso aqui, tu faz isso aqui, e aí a gente vai ter mais tempo pra nós, combinem, sabe? Isso é sedução, isso é sexualidade saudável, né? Isso é bom. Então, vou deixar uma perguntinha aqui, né? Como que você tá levando a tua vida? Como que você está levando a tua vida? O que você está priorizando na tua vida? Isso com certeza vai responder o porquê que você não está tendo prazer. E faz essa pergunta para o teu par também. Sabe? Está tendo prazer? Está se satisfazendo? Como que você está levando a tua vida? Tá bom? Vamos lá, Rony? Temos mais algumas dúvidas aqui. Deixa eu ver. Uma ouvinte está pedindo aqui para você falar mais sobre preliminares. Opa! Eu vou fazer um programa só sobre preliminares, tá? Mas vamos lá, então. O que é preliminar? Então, preliminar, as pessoas normalmente acham que é assim, ó. É o que acontece
antes do sexo, da penetração ali, né? Do rala e rola, do orgasmo. Nossa, preliminares é um iceberg. Sabe o iceberg que a gente vê só a pontinha do gelo, mas lá embaixo um gelão desse tamanho? A preliminar é assim. E a preliminar, muitas pessoas se assustam porque elas pensam assim, meu Deus, mas eu não sei fazer, eu não sei o que eu faço. Inverta o óbvio. Inverta o óbvio. Porque se a gente pegar muitos casais, faça uma brincadeira aí, né? E pergunte, como é que vai ser a relação sexual tua essa noite? Já sabe, fecha os olhos, não precisa nem fechar os olhos, já sabe, né? Vai tomar banho, vai pro quarto, o marido tá deitado, eu chego, ergo a camisola, dá um beijo na boca, passa a mão ali, parará, tá. Não vou falar tudo. Mas é assim. A maioria é assim. Inverta. Sabe? Faça o não óbvio. Porque todo dia tu comer a mesma coisa, arroz e feijão, arroz e feijão, arroz e feijão. Não, bota um tomatinho junto, sabe? Faz um revirado de feijão, no outro dia bota uma salsinha, sabe? Inverta o óbvio. Não começa tirando a roupa. Tem dias que vai transar de roupa mesmo. Quem sabe de calçado mesmo. Sabe? Quem sabe, faça diferente. Transa sempre no quarto, vai transar no banheiro, dentro da tua casa. Diz, não tem dinheiro para sair, para ir no motel, no hotel, para viajar. Quantos cômodos tem a tua casa? Vá no banheiro. Banheiro é um lugar íntimo. Vão lá, fechem a porta. Com certeza, vocês já devem ter se masturbado no banheiro várias vezes. Façam a intimidade de vocês com um par no banheiro, né? Quem sabe fechando a janelinha, quem sabe rindo para que não me escutem, porque a janela é perto de algum outro cômodo, sei lá, alguém pode passar e escutar. Vai ser legal depois rirem, lembrarem daquilo. Não precisa grandes ornamentos, não precisa grandes eventos. A questão é saber que o outro está interessado por ele. Um e o outro está interessado. Mas também podem fazer coisas diferentes, mais rebuscadas. Podem, fiquem à vontade. Quer comprar uma champanhe, dar um banho de champanhe no outro, tomar um vinho, não tem problema nenhum. Mas uma coisa tem que ficar muito clara aqui. Preliminar é no dia a dia. Não é quando antecede o ato sexual. Isso tem que ficar claro. Preliminar é na qualidade que vocês estão se tratando no dia a dia. Preliminar é o cuidado que vocês estão tendo no relacionamento de vocês. Preliminar é o beijo na boca, com vontade, com língua, não só o selinho pra, sabe, foi deixar no trabalho. Isso não dá tesão. Isso não dá tesão. Né? É pegar inesperado, é passar a mão, sabe? É fazer hoje eu tô com vontade de você. Usa o celular para isso, não para atrapalhar o relacionamento, porque daí vão jantar e ficam lá no restaurante, a gente cansa de ver isso. Mas assim, ele no celular, ela no celular, os dois lá. Usa o celular para mandar um recadinho durante o dia, né? Para fazerem uma chamada de vídeo e se insinuar, colocar a imaginação, mas tem que entender que não é na hora do rala e rola, porque sexo oral, por exemplo, não é preliminar, já é sexo. Tem muitas coisas que é feito que acham que é preliminar e que já é sexo, porque se você não está de bem com o teu par, se você não está ligadona lá no teu par, se você não está com vontade, se você está cansada, você não vai querer nenhum tipo de sexo. Não é só a penetração, você não quer oral, você não vai estar com vontade de fazer, você não está com vontade de ganhar. Entenderam? Porque já é sexo. Preliminar é o passar a mão na bunda, é o cobiçar, é o beijo na língua, é o tomar o vinho, é botar música e dançar. Não tem problema que os filhos estejam vendo, eles vão adorar isso, eles vão aprender que se amar, que os pais se amam e
eles estão ali se curtindo, porque vocês estão dançando e tá tudo certo. Escutar uma música juntos, sabe? Fazer alguma coisa juntos. Se reinventar, resgatar aquilo que vocês se conquistaram. Né? Esses dias eu estava atendendo uma pessoa e ela me disse, né? Eu me apaixonei por ele porque ele fazia isso. E hoje ele não faz mais nada. Resgatem. Sentem, olha, o nosso acordo de convivência foi baseado em cima disso aqui. Isso aqui você fazia comigo. E agora você não faz mais, eu quero isso aqui de volta. Porque senão é propaganda enganosa. Conversem assim, às vezes leva na brincadeira, né? Mas olha assim, ó, a forma de falar tem que ser leve, né? Isso aqui tem que acontecer, porque eu me apaixonei por isso aqui. Essa pessoa aqui que fazia isso aqui comigo. Resgatem. Você se apaixonou por alguém por algum motivo. Resgatem essa paixão. Tá bom? Então, lembrem assim. Preliminar não é na hora do rala e rola. É muito antes. É a qualidade do teu relacionamento. É o que você está fazendo para conquistar essa pessoa. O que você está fazendo para deixar o teu tanquinho cheio de amor. Né? O teu autocuidado, a tua autoestima. O que é que você está fazendo? Tá bom? Mas nós vamos ter um programa só sobre preliminares. Daí eu vou trazer aqui muitas diquinhas, muitas dicas, tá? Não perca. E aí, Rony? Márcia, temos mais uma dúvida aqui, que é o seguinte, hein? A ouvinte fala assim, o exercício na perereca serve para quê mesmo? Então tá, é o pompoarismo que a gente chama ou ginástica íntima, né? Então, a perereca e tem vários nomes, né? Mas seria a vulva. E os exercícios, elas, na verdade, é a musculatura do períneo. Então, a gente já falou, tu vai na academia para fazer, enrijecer os músculos do corpo. A genitália, o nosso períneo, que é o nosso assoalho pélvico, ele segura os nossos órgãos que estão aqui dentro da nossa cavidade abdominal, que é a bexiga, o útero, o intestino. E aí ele segura e ele precisa ter força para segurar. Ele fica embaixo aqui, né? Então, o que você precisa fazer? Você precisa fortalecer esse músculo que ao longo dos anos, por questão de parto, por questão de sobrepeso, por questão de obesidade, né? Por questão de idade, por questão hormonal, por questão de levantar peso de forma errada, ele vai perdendo essa elasticidade. Então, os exercícios íntimos, né, o pompoarismo, os exercícios da perereca, eles servem para isso, para fazer com que você não perca xixi, para fazer com que a tua não tenha prolapso uterino, né, prolapso aqui da bexiga, para que você não perca fezes, para que você tenha maior sensibilidade na tua relação sexual, para que você aumente a tua lubrificação, melhore a tua consciência corporal, que você tenha muitos orgasmos, para tudo isso, tá? Então, entra no nosso grupo lá no WhatsApp, vai lá na Márcia do Carmo Mentoria no Instagram, e você clica lá na bio, não é gratuito, você entra mulher, entra no grupo das mulheres, homem no grupo dos homens. E lá nós vamos falar sobre isso também, tá bom? Feito, Rony? Feito, então, Márcia, muito obrigado. Muito obrigado aos nossos ouvintes aí. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco hoje. Então, nos acompanhem e segunda-feira, toda segunda-feira, 21 horas, estamos aqui falando então sobre intimidade. E você fique à vontade, mande as tuas dúvidas, a gente não fala o nome de ninguém, mas a tua dúvida pode esclarecer a dúvida de muitas outras pessoas, tá bom? Beijo, até semana que vem.